Bom dia com Jesus, a graça e a paz do Senhor. Continuação da leitura de Isaías, capítulo 19. Deus castigará o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. Deus eterno, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. Deus eterno diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade e província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médios e os feiticeiros, mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vai baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam que é que o Eterno Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as cidades de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Deus Eterno pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando nos seus próprios vômitos. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Síria voltarão para o Deus Eterno. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Eterno Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Eterno Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Eterno, o Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de a Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado ao Deus Eterno, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Eterno. Elas serão construídas para serem sinais e testemunhas da presença do Eterno, o Todo-Poderoso, na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Deus Eterno, pedindo ajuda, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Deus Eterno mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Eterno e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Deus Eterno e as cumprirão. E o Eterno ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Eterno, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão ao Deus Eterno. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Eterno Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, e a Síria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Amém e amém. Que a graça do Senhor Deus permaneça em nossos corações.